Lívia sempre foi vista como a pessoa forte do grupo, aquela que resolve problemas, dá conselhos e nunca desaba na frente de ninguém. No trabalho, elogiada. Na família, ponto de apoio. Na igreja, referência de fé inabalável. Mas ninguém via o cansaço que ela carregava no peito. Por dentro, parecia que algo tinha quebrado e nunca mais voltado ao lugar. Ela acordava todos os dias com um peso invisível, um aperto que não tinha nome. O sorriso no rosto era quase automático, mas já não tinha a mesma verdade de antes. Era como atuar num papel que ela não aguentava mais interpretar. A dor de Lívia não começou de uma vez, como uma explosão, mas em pequenos cortes que se acumularam com o tempo. Uma promessa não cumprida aqui, uma decepção ali, uma amizade que esfriou sem explicação. Orava pedindo direção, mas as respostas pareciam não vir. Projetos que ela tinha certeza que eram de Deus simplesmente não davam certo. Com o passar dos meses, a frustração se transformou em uma sensação de inutilidade. Será que Deus ainda se importa comigo? Ela se perguntava em silêncio, enquanto por fora continuava dizendo: está tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Em casa, Lívia evitava aprofundar qualquer conversa sobre o que sentia. Quando a mãe perguntava se ela estava cansada, ela desviava o assunto. Não queria ser um peso para ninguém. À noite, o quarto virava o único lugar onde a verdade aparecia. Lágrimas molhavam o travesseiro com frequência, enquanto pensamentos confusos rodavam sem parar em sua mente. Onde foi que eu perdi o rumo? Porque parece que todo mundo avança, menos eu. Ela abria a Bíblia, lia um versículo, mas parecia que as palavras não desciam do papel para o coração. Era como se tivesse desaprendido a sentir Deus. Numa tarde especialmente difícil, depois de receber mais um não em algo que ela esperava muito, Lívia chegou em casa e foi direto para o quarto. Trancou a porta, sentou no chão encostada na cama e deixou o corpo desabar. Chorou como não chorava há tempos, sem tentar ser forte, sem controlar o som dos soluços. Entre uma lágrima e outra, falou o que nunca tinha ousado dizer em voz alta: Senhor, eu não entendo nada. Se existe um propósito em tudo isso, eu não consigo enxergar. Eu só vejo dor, frustração e portas fechadas. Se o Senhor ainda está aqui, me mostra, por favor. Os dias seguintes não pareceram mais leves. Na verdade, para Lívia, tudo parecia igual ou até pior. Ela continuava cumprindo suas responsabilidades, mas sentia que a alma estava no modo economia de energia. As músicas que antes a faziam chorar na presença de Deus, agora só tocavam como fundo neutro. As promessas que ela ouvia nos cultos pareciam direcionadas a todo mundo, menos a ela. Em certos momentos, pensava que talvez estivesse decepcionando a Deus com sua falta de ânimo, e essa culpa silenciosa se misturava à tristeza, deixando tudo ainda mais confuso dentro dela. Num domingo de manhã, em vez de se arrumar para o culto, Lívia decidiu ficar em casa. Não era uma rebeldia declarada, era só cansaço. Sentou-se no sofá, ligou a TV sem prestar atenção em nada específico, apenas deixando o som preencher o silêncio da casa. Tentou orar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Só conseguiu soltar um suspiro longo, daqueles que carregam mais do que o ar que sai. Olhando para o teto, pensou: Deus, se eu falar ou ficar calada, parece que dá na mesma. O silêncio que ela sentia de Deus soava mais alto do que qualquer barulho ao redor. Naquela noite, Lívia teve um sonho que a marcou profundamente. Ela se via caminhando por um corredor estreito e comprido, com paredes altas dos dois lados. À medida que andava, percebia várias portas alinhadas, cada uma com uma pequena placa: família, ministério, relacionamentos, finanças, saúde, chamado. Ela tentava abrir uma por uma, mas todas estavam trancadas. A sensação de impotência apertava o peito. Cansada, ela se sentava no chão frio daquele corredor escuro, sem saber para onde ir. Era como se estivesse presa no meio do caminho, sem retorno e sem chegada. Quando Lívia finalmente abaixou a cabeça no sonho, algo diferente aconteceu. Lá no final do corredor, muito distante dela, surgiu um ponto de luz bem pequeno, como uma vela acesa num quarto escuro.
Não era forte o suficiente para iluminar tudo, mas era suficiente para provar que o corredor não terminava ali. Antes que conseguisse se levantar para caminhar em direção àquela luz, o despertador tocou. Ela acordou assustada, com o coração acelerado. Passou a mão no rosto, tentando entender. Aquele sonho estranho ficou ecoando em sua mente o dia inteiro, como se carregasse uma mensagem que ela ainda não sabia decifrar. Na segunda-feira, depois de uma manhã pesada no trabalho, Lívia sentiu uma vontade estranha de não almoçar no mesmo lugar de sempre. Em vez de ir ao refeitório com os colegas, decidiu caminhar até uma pracinha perto do escritório. O céu estava nublado, o clima combinava com o que ela carregava por dentro. Sentou-se em um banco um pouco afastado, tirou a marmita da bolsa, mas nem fome tinha. Ficou apenas olhando o movimento das pessoas, cada uma na sua correria, enquanto pensava: será que alguém percebe que eu estou no limite? O mundo seguia normal, mas dentro dela parecia tudo em pausa. Enquanto mexia distraída no celular, Lívia percebeu pelo canto do olho que alguém se aproximava do banco. Era uma senhora de cabelos grisalhos, bem arrumada, com um lenço colorido no pescoço e um olhar extremamente calmo. Ela pediu licença com um sorriso gentil e se sentou ao lado de Lívia, mantendo um pequeno espaço entre as duas. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o barulho distante dos carros e o canto tímido de alguns pássaros. Lívia tentou voltar a olhar para o celular, mas sentia como se aquela presença, de algum modo, estivesse chamando sua atenção. Sem que Lívia dissesse absolutamente nada, a senhora quebrou o silêncio com uma frase que atravessou direto o coração dela. Filha, às vezes a dor não é castigo, é aula. Lívia gelou na mesma hora. Ninguém ali sabia o que ela estava vivendo, muito menos aquela desconhecida. Engolindo em seco, ela tentou sorrir, como quem finge que entendeu, mas por dentro uma parte dela tremia. A senhora continuou, com a mesma serenidade. Tem coisa que Deus permite não para te humilhar, mas para te preparar. O problema é que, enquanto só olhamos para a dor, perdemos de vista o propósito. Lívia ficou sem reação. Olhou em volta para ver se alguém mais estava ouvindo aquilo, como se quisesse confirmar que aquilo realmente estava acontecendo. A senhora me conhece? Ela perguntou, tentando entender. A idosa apenas sorriu e respondeu: eu conheço o olhar de quem está cansado de apanhar da vida e não entende o porquê. Mas Deus entende. Ele não perdeu o controle da sua história, mesmo quando você acha que perdeu. As palavras eram simples, mas carregadas de uma autoridade que Lívia não sabia explicar. Por um instante, ela sentiu como se o céu tivesse se aproximado daquele banco de praça. Lívia respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, decidiu não esconder o que sentia. Contou, em poucas palavras, que vinha enfrentando uma sequência de frustrações, orações sem resposta aparente e um cansaço na alma que ela não sabia mais como explicar. A senhora ouviu tudo com atenção, sem interromper, como quem já estava acostumada a acolher corações cansados. Quando Lívia terminou, quase envergonhada por ter desabafado com uma estranha, a idosa colocou a mão com delicadeza sobre a dela e disse: você não está quebrada, filha. Você está em construção. É bem diferente. Aquela frase ficou ecoando dentro de Lívia. A senhora continuou: sabe aquele corredor escuro que você sonhou? Deus te mostrou que não era um fim, era apenas um trecho. A luz, lá no fundo, não era ilusão. Era lembrança de que ele ainda está lá adiante, esperando você continuar. Lívia arregalou os olhos. Ela não tinha contado para ninguém sobre o sonho. O coração acelerou. Como a senhora sabe disso? Perguntou com a voz trêmula. A idosa apenas sorriu, como quem já esperava aquela reação, e respondeu: quando Deus quer falar, ele confirma. Ele não brinca com a dor de um filho. Sem pressa, a senhora começou a explicar o que Lívia nunca tinha pensado daquela forma. Quando tudo está dando certo, a gente quase não para ouvir Deus. Mas na dor, ou a gente endurece, ou a gente aprende. A tua dor não é a prova de que Deus te abandonou. É o convite para você ver o que Ele quer tratar aí dentro. Ela mostrou com exemplos simples como algumas portas fechadas tinham sido livramento disfarçado na vida dela. Falou de situações em que chorou por algo que não aconteceu e, anos depois,
Agradeceu de joelhos por Deus ter dito não naquela época. Enquanto ouvia, Lívia começou a enxergar, como num filme, momentos recentes da sua vida sob outra perspectiva. Lembrou de portas que não se abriram, de pessoas que se afastaram, de oportunidades que pareciam perfeitas, mas que não foram para frente. E junto com essas memórias, vinha uma pergunta diferente. E se Deus estivesse me protegendo de coisas que eu não via? As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas agora tinham outro sabor. Não eram mais apenas lágrimas de dor, mas de revelação. Pela primeira vez, a palavra propósito começou a fazer sentido no meio da ferida. Depois de alguns minutos em silêncio, apenas deixando as palavras descerem da mente para o coração, Lívia perguntou quase em sussurro: então, Deus não desistiu de mim? A senhora sorriu com ternura, como quem olha para uma criança que acabou de fazer uma pergunta muito séria e respondeu: se ele tivesse desistido, você não estaria aqui, sentada, sendo confrontada com tudo isso. O simples fato de você ainda se importar, ainda querer entender, já é prova de que o céu não te abandonou. Aquilo trouxe um alívio estranho, como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto abafado. A idosa continuou: você ainda não vê tudo, mas já não está no mesmo lugar de quando começou a sofrer. A dor te fez fazer perguntas que você nunca faria se estivesse tudo bem. E é nessas perguntas sinceras que Deus limpa o que é excesso, ajusta motivações e amadurece o coração. Ela explicou que alguns processos não são para destruir, mas para aprofundar raízes. Árvore sem raiz forte cai com qualquer vento. Deus está te fazendo criar raiz, disse, olhando firme nos olhos de Lívia. Era estranho, mas, naquela hora, ela começou a agradecer por coisas que, até ontem, só sabia reclamar. Quando Lívia olhou para o relógio, levou um susto com o tempo que tinha passado. A sensação, porém, era de que aquele encontro havia durado apenas alguns minutos. Ela respirou fundo e disse: eu ainda não entendo tudo, mas já não vejo minha história do mesmo jeito. Se a dor é aula, eu não quero mais só fugir dela. Quero aprender o que preciso aprender. A senhora assentiu, satisfeita com a resposta. Antes de se levantar, falou uma última frase. Lembra sempre, Deus não desperdiça lágrima de filho. Cada uma tem endereço certo na construção do teu propósito. Lívia piscou, limpando discretamente as lágrimas. E quando virou o rosto para agradecer, o banco ao lado estava vazio. Procurou com os olhos pela praça, mas não viu mais a senhora em lugar nenhum. Um arrepio percorreu sua pele. No fundo, ela sabia. Aquele encontro não tinha sido comum. Voltou ao trabalho diferente. As circunstâncias ainda eram as mesmas, mas o coração não. Ela já não via a dor como inimiga, mas como parte de um processo que Deus estava usando para moldá-la. E enquanto caminhava, repetia em silêncio: eu não entendo tudo, mas agora sei. Existe um propósito por trás da dor. Nos dias que se seguiram, as circunstâncias externas de Lívia não mudaram de forma mágica. O trabalho continuava exigente. Alguns sonhos permaneciam em espera e nem todas as respostas haviam chegado. Mas algo dentro dela estava diferente. Em vez de acordar perguntando, por que comigo? Ela começou a perguntar, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Essa simples mudança de pergunta começou a aliviar o peso nos ombros. A dor ainda existia, mas agora vinha acompanhada de uma convicção nova. Ela não estava caminhando sozinha naquele corredor escuro. Aos poucos, Lívia começou a transformar a própria dor em oração sincera. Em vez de tentar montar discursos bonitos, ela falava com Deus como quem conversa com um pai que já conhece cada detalhe do coração. Contava quando se sentia insegura, quando o medo de não ser suficiente batia, quando a comparação com a vida dos outros a deixava menor. E, em meio a essas conversas honestas, ela passou a perceber pequenos sinais. Uma mensagem que chegava na hora certa, um versículo que parecia ter sido escrito só para ela, um abraço inesperado num dia difícil. Um dia, durante um culto simples de meio de semana, o pastor falou sobre pessoas que transformam cicatrizes em ministério.
Aquilo pegou em cheio o coração de Lívia. Ela começou a imaginar quantas pessoas ao seu redor também sorriam por fora e sangravam por dentro, assim como ela fazia. Percebeu que talvez Deus quisesse usar exatamente aquilo que ela mais queria esquecer como ferramenta para cuidar de outros. Se a minha dor pode ajudar alguém a não desistir, então ela não foi em vão, pensou, sentindo uma coragem discreta nascer no meio das suas fragilidades. Com o tempo, Lívia entendeu que o propósito por trás da dor não era deixá-la perfeita, mas torná-la mais parecida com Jesus, mais sensível, mais compassiva, mais dependente de Deus e menos das próprias forças. Ela ainda tinha dias bons e dias ruins, momentos de ânimo e momentos de dúvida. Mas agora, em cada lágrima, ela conseguia enxergar não apenas um fim, e sim um processo. E toda vez que o coração pesava, ela lembrava do banco da praça, da senhora de lenço colorido e da frase que marcou sua história: Deus não desperdiça lágrima de filho.